Olá, tudo bem? Eu já agradeço pela atenção, pelo seu tempo e com o vídeo de hoje acerca, do conteúdo de filosofia. Eu vou gravar esse vídeo de filosofia e depois o outro vídeo especial de sociologia, porque o de filosofia já vai ficar aí um tanto pouco longo, mas eu vou concentrar nos aspectos principais de cada parte do conteúdo programático do vestibular seriado da UFLA. E o que é interessante, né, de fato, ficar atento a palavras-chave, né, que porventura vai surgir. Geralmente a prova ela é formatada, orientada no modelo que traz ali um texto para interpretação, então os conceitos chaves. Então vou trabalhar bastante com conceitos chaves nesse vídeo e dessa maneira procurar abordar todo ali o conteúdo que é proposto para a prova. Também peço aí para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário de sugestão para novos vídeos, curtir o vídeo aí, isso tudo é muito importante. E só para analisar rapidamente, porque alguns podem se perguntar, mas o que de fato é o conteúdo, né, de matéria para a prova, né? Quem fez a inscrição, né, do vestibular seriado já deve ter se atentado a esse documento, né, pois é importante seguir aquela sequência de estudo. Então, o que nós temos, vou só colocar para vocês aqui, né? Começa com a filosofia desde da filosofia antiga, certo? Então isso já é importante. Deixa eu colocar na tela maior aqui. Aí. Então temos aí desde a filosofia, né, da antiguidade, né, com o clássico da filosofia, né, a emergência da filosofia, o que eu vou abordar, e depois, né, vamos aí para a parte da... Passa ali pelo período helenístico, a filosofia medieval, certo? Saindo da filosofia medieval, nós passamos para o surgimento ali da filosofia moderna, e depois, né, conceitos históricos e outros elementos conceituais dentro da parte da filosofia, certo? Então segue desde o período da antiguidade até o período moderno. E nesse sentido, o que é interessante já pontuar, né, no início da filosofia antiga. Dentro da filosofia assim antiga, clássica, né, lá do universo dos gregos, temos o universo pré-socrático e, de certo modo, o universo pré-socrático, né, embora as pessoas vão falar que a filosofia nasce na Grécia, mas a filosofia pré-socrática, por assim dizer, ela vai se desenvolver mais na Ásia Menor, que é a atual Turquia. E depois, com a filosofia socrática, ela já tem um desenvolvimento dentro, ali no centro da Grécia, e a filosofia helenística, ela se expande, né? Ela até mesmo tem escolas na própria Itália, e por aí vai. Mas, para não perdermos o sentido, né, novamente, dentro do conceito da filosofia clássica, o que nós temos, quando falo clássico, ali vamos entender aqui por momento pré-socrático e até mesmo socrático. E dentro desse universo, né, dentro do surgimento ou da emergência da filosofia, nós temos ali o período mitológico, que é o período dos mitos, a narrativa, né, a palavra mito, né, o próprio Nietzsche aponta que a palavra mito é um conhecimento pré-científico, ou seja, em um momento que é desenvolvido toda uma estrutura de saber, sem ainda a fundamentação científica ou a racionalização daquilo que estava sendo falado,
Depois da mitologia vem o pensamento cosmológico, que o centro do discurso ou da preocupação, né, do conhecimento é na própria natureza, né, na physis, assim como no cosmos. E depois dessa transição da cosmologia, gradualmente a filosofia ela vai tendo aí como preocupação a antropologia, que é o período antropológico, né, que é o próprio ser humano, né, o estudo do ser humano. Então temos o pré-socrático, que é mitológico, que já é uma transição para também a cosmologia, e antropológico, por assim dizer. Então, quais são os pontos aí que devem ser, deve chamar a atenção, né, e ter cuidado ali no início, principalmente na hora da interpretação, né, dos textos que se colocam como texto base. Vamos colocar aqui, né, como eu já disse, palavras-chave. Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar na. Aqui. Bom, então temos lá o surgimento da filosofia, né, como eu já mencionei, né, tem ali uma parte que é surgida na atual Turquia, mas era território grego na época, e aí depois temos, né, a própria filosofia desenvolvida na Grécia, por assim dizer. E quais são as características desse surgimento? Nós temos aí questionamentos, né, entender a realidade, questionar o mundo, a necessidade de explicar. E isso é o surgimento da filosofia. Então, quando vem a filosofia, por de fato, dela de forma mais contundente, ou seja, mais estruturada, elaborada, é exatamente ali no período cosmológico, quando há uma preocupação com o princípio das coisas. Né? O próprio Tales de Mileto, ele começa o questionamento do princípio, das causas. Então, isso já é um questionamento filosófico. E esses questionamentos, eles vêm, de certo modo, contra os mitos, como eu já disse ali, que é sem uma base científica, de certo modo é uma fantasia, é uma inverossemelhança, ou seja, não tem semelhança com o real, né? O discurso ele não está compatível com o real, e o mito ele é cosmogônico. O que é cosmogonia? É o surgimento do mundo a partir da narrativa, né, dos deuses. Mas aí eles começam a observar que essa explicação já não é suficiente. As explicações míticas, seguindo essa parte de cima aí, geradas pelas dúvidas, né, o espanto, né, falta de respostas, já não tem mais um sentido para aquela população, por assim dizer. E com isso surge essa atitude filosófica, né, de duvidar, de interrogar. Então, quanto mais surge esse questionamento, né, os mitos eles vão se tornando insuficientes. Algumas pessoas vão dizer que o mito é uma mentira. A palavra mito em grego quer dizer discurso. Né? O discurso ele se torna insustentável. Ou seja, você tenta manter aquela ideia, aquela ideologia, mas tudo que está sendo dito ele é incompatível. Né? O que seria esse incompatível? Você diz que a criação das coisas é a partir de um elemento X, mas você não sabe se ele existe. Agora, a partir do momento que, aí no período cosmológico que nós vamos ver, que aí ali com a filosofia, eles começam a observar os elementos da natureza, e aí eles começam a ter uma resposta mais adequada aos seus questionamentos. E dentro da filosofia, né, surge um embasamento, né, o próprio desenvolvimento científico, né, o logos, né, que seria a lógica, né, a valorização da razão, né, a cosmologia, né, o que quer dizer cosmos, né, mundo, né, o estudo do mundo, da physis, né, que os filósofos ali pré-socráticos, eles são chamados também de filósofos naturalistas, pois eles buscam uma fundamentação da sua argumentação pelos elementos da natureza, novamente a physis, e com isso, essa transição, então nós saindo do universo mitológico
vários poemas, várias narrativas, elas têm uma fundamentação na crença popular. Então, não é de uma hora para outra que eles deixam de acreditar em certas coisas. Quer dizer que os filósofos socráticos, eles deixavam de acreditar totalmente no universo e na simbologia dos deuses gregos. Fazia parte da cultura e da literatura popular. Agora, cada vez mais que busca essa razão, o ser humano ele vai desenvolvendo. E com esse desenvolvimento, né, quais foram, né, os principais fatores históricos que contribuíram para o surgimento da filosofia e uma ruptura com o pensamento mítico? As viagens marítimas, né, o encontro cultural com outras culturas, a relevante liberdade política, né, que seria o poder da política, a ausência de classe religiosa, a vida urbana, que é a polis, o uso da moeda e do calendário. No caso do uso da moeda e do calendário, você pega pela própria moeda, né? O ser humano ele é capaz de dar valor às coisas, né? Ele que dá valor à realidade. Da mesma forma, o calendário, né? Quem controla de certo modo o tempo, né? Entre aspas, é o ser humano. Ele consegue observar os fenômenos da natureza e a partir disso entender como que vai acontecer, né, o plantio, né, a parte da agricultura. Então, a deusa Demétris da agricultura, da fertilidade, já não tem mais espaço para a crença, agora aqui o calendário. E se for pensar em calendário, né, um calendário cronológico, né, Cronos, né, um dos deuses, uma das forças primordiais, ele também perde espaço, não é ele mais que tem essa força. Agora o próprio homem consegue medir essa questão do tempo. Então, tudo isso vai contribuindo para essa transição de um pensamento, vamos dizer assim, mais ingênuo, e agora o ser humano ele começa a utilizar mais da razão com um pensamento elaborado. Então, como eu já mencionei, só para recapitular, né, os fatos históricos que marcaram o nascimento da filosofia, né, as viagens marítimas, invenção do calendário, invenção da moeda, né, o surgimento da vida urbana, invenção da escrita alfabética, tanto a invenção da escrita alfabética, a questão da moeda e a questão do calendário, são elementos muito significativos que dão ao ser humano uma sensação de um poder de criação sobre a realidade, de transformação sobre a realidade, e a invenção da política, que o ser humano ele é capaz de organizar o seu espaço social por meio do discurso, por meio da vida em comunidade, né, a busca da ética, da justiça, que veremos mais adiante. Esqueci de mencionar no começo do vídeo, eu vou deixar todos esses slides no link, você conseguirá baixar essa apostila, né, com os slides, para você depois estar aprofundando aí os seus estudos. Então, nessa sequência, o que nós podemos ver aí, quando eu mencionei que são várias escolas filosóficas, né, dentro do universo grego, e cada pensador ele desenvolve, né, uma teoria de acordo com a sua escola, e aqui nós já temos até mesmo esse calendário dos filósofos, né, pré-socráticos. Então, quando olhamos, é bem espalhado pela Grécia, e nessa dimensão temos ali Tales de Mileto, né, considerado um dos pais da filosofia, por assim dizer. Em que sentido? Né? Tales de Mileto ele tem como fundamento de todas as coisas, tudo surgiu da água. E se for olhar para a realidade, aqui são várias ilhas nessa região, então tudo era cercado, banhado ali de água, então a observação era da água. Mas de onde surgiu essa água primordial? Então sempre fica uma falta ali de fundamentação no discurso. Mas ele já tinha, né, um discurso nessa busca primordial, né, das coisas, né, de onde surgiram as coisas, a physis, nessa primeira causa. Bom, então na sequência esse mapa era só para ilustrar esses filósofos pré-socráticos, que é o que nós vamos ver na sequência.
Então, conforme o mapa, né, eles são divididos em vários lugares aí, e como conceitos chaves, a physis é a física, a estrutura da natureza, a arque é o princípio da realidade, e o logos é a lógica, o sentido das coisas. A palavra logos também pode ser traduzida e entendida como a integralidade das coisas. O que é integralidade? Você entender uma coisa pelo total. Você entender algo pelo total, a sua substância, do que é composto, o como essa substância se interrelaciona para dar estrutura e como que essa estrutura funciona em relação à realidade. Então, todos esses filósofos aí, né, divididos nas suas escolas, né, escola itálica, né, Pitágoras de Samos, né, o pitagorismo, a base de toda a realidade são os números, Parmênides de Eleia, o imobilismo, que nós vamos ver mais à frente, que chama mais atenção, principalmente no conteúdo de programa, né, do vestibular seriado, Zenão de Eleia, né, e o Zenão de Eleia é interessante, essa escola eleática, ele é, de certo modo, um dos fundadores da escola helenística do estoicismo, né, Melício de Samos. Então, essa é a primeira fase do pensamento pré-socrático. Temos aí Tales de Mileto, né, que é considerado o primeiro filósofo, até mesmo porque há uma história de que um certo dia Tales de Mileto ele estava caminhando, e naquele momento ocorreu, né, um eclipse, e ele começou a observar esse eclipse e andando, e ele caiu num buraco. Isso ficou caracterizado como um ato extremamente filosófico, pois ele estava preocupado com o fenômeno e entender aquilo. Então, a filosofia, muitas das vezes, ela vai fazer com que o ser humano ele tire o olhar da própria realidade, não enxergando os buracos, para entender a própria realidade além dela. Imaginem pode parecer algo muito louco, né, mas entender a realidade buscando as causas fora da própria realidade, né, coisas que não são visíveis. Depois temos ali Anaximandro de Mileto, né, o infinito, o apeiron. E é interessante, nesse caso do Anaximandro aqui, do apeiron, nessa causa ilimitada, né, séculos depois, o próprio cristianismo vai, de certo modo, entender esse apeiron como a ideia do próprio Deus. E essa ideia do próprio Deus, né, daquele que não tem limite, daquele que rege todas as coisas, mas não é regido por coisa alguma, é o único ser uno, e é por causa desse uno que se dá a multiplicidade dos seres. Depois temos aí Anaxímenes de Mileto, o ar, né, o pneuma. Depois o Xenófanes, que é a questão da terra, o antropomorfismo, ele traz a dimensão das coisas a partir da visão do ser humano. E Heráclito de Éfeso, nós vamos ver o mobilismo, né, e aí o mobilismo de Heráclito de Éfeso com o imobilismo de Parmênides, que ele vai falar do eterno devir, que as coisas estão sempre em transformação, e essa transformação é até mesmo um princípio de purificação, e ele utiliza aí o pir, né, a imagem do fogo, né, que tudo flui, nada está parado. Nada está parado já é até uma própria contradição linguística, que só falo que nada está parado, o nada não existe, está parado, mas para Heráclito não tem como as coisas estarem paradas, elas estão sempre em transformação. E se o nada ele está parado, ele é alguma coisa, então ele deixa de ser nada. Então, para Heráclito é a transformação das coisas. De quais coisas? Dos princípios, da própria realidade, e nós podemos estender para a consciência e a psicologia humana. Certo? Então, nessa parte nós temos os pré-socráticos. E aí, uma que eu acabei de mencionar é a parte do que eles buscam, né, os pré-socráticos? Uma interpretação da realidade. Mas como assim interpretar a realidade? Lembra que eu falei do conceito de physis, de arque e de logos? Como interpretar a realidade? Existe algo que sustenta a realidade? É a própria consciência?
ou existem elementos, né, na própria existência das coisas, que a partir do momento que entendemos elas, nós conseguimos enxergar a realidade de uma forma diferente. Então, esse é um questionamento que eles levantaram. E nesse sentido, antes de falar de Parmênides, então o que seria o uno? Depois nós vamos entender melhor isso em Aristóteles, nós vamos ver Tomás de Aquino, que trabalha com essa questão de causas. Então, o uno, lembra que eu falei do apeiron, do Anaximandro? Então, é aquele que é o ilimitado. O ilimitado, vamos entender como infinito. Vamos pegar os números são infinitos, mas os números só são infinitos porque surgiu o primeiro número. Então, a partir desse primeiro, vamos aqui dizer que a primeira causa, a causa de todas as coisas, somente a partir da primeira causa é que pode existir outras causas. Ou somente pelo fato e devido à realidade de existir a causa primeira e subsequente à segunda, é que porventura nós vamos ter a 25ª causa. Você fala, o que tem a ver causa com movimento? Movimento, vamos entender aqui, caso você veja também nos textos, movimento é um aspecto de transformação. Vamos pegar um exemplo básico e até de biologia. O que é a vida? Vamos pegar uma definição simples para a vida. A vida é movimento. Sendo a vida movimento, ela está em transformação. Ela não para. A hora que a vida para, deixa de ser vida. É morte. Então, o uno é aquela causa primeira, origem de todas as coisas, que causam as outras coisas. E a partir do momento que eu olho para essas outras coisas que foram causadas por essa primeira causa, eu consigo identificar nessas outras coisas um aspecto comum com o uno. Então, as coisas só são múltiplas porque elas têm um princípio de unidade. Qual que seria esse princípio de unidade? Lembra do termo arquê? Porque os princípios são parecidos. Eles carregam partes de identidade. Fala, olha, ficou vago isso aí, então vamos voltar para o exemplo de vida. Eu que vos falo, eu tenho um princípio de identidade com você, que me escuta. Por qual razão? Só pelo fato de ser humano? Tá, o ser humano é produto final dessa multiplicidade. Mas o que nós temos comum? O nosso funcionamento biológico, o nosso funcionamento orgânico, psíquico, psicológico, embora cada um na sua individualidade, mas o mesmo componente de células que você tem, o mesmo componente estrutural que você tem, o resultado de tudo isso faz que você seja um ser humano. E eu, mesmo sendo diferente de você na minha individualidade, com essa composição biológica, química, eu também vou ser humano. Então, qual que é o nosso princípio de identidade? A partir dessa composição básica, esse arquê, esse princípio, nós temos uma unidade. Embora diferente, nós participamos dessa unidade da identidade e exatamente por sermos diferentes, nós somos múltiplos. Mas é a questão que para os gregos ficava, o movimento, a transformação, as coisas verdadeiramente transformam, e nesse sentido havia ali um embate, principalmente entre Parmênides, do imobilismo, e o Heráclito, do mobilismo. Então, o que ele se opõe? Ele não admite a mudança e o movimento, o ser é um único, imutável e eterno. Então, aí temos ideias platônicas, e ele introduz a diferença entre conhecimento. O que acontece na nossa vida, segundo Parmênides, que nós temos uma sensação de que as coisas estão mudando. É mais complexo aqui na parte de metafísica, e aqui eu falei que eu vou trabalhar com conceitos chaves, não vou ficar aprofundando, mas nós vamos parar. O que é o meu ser? O meu ser é meu corpo?
Assim, o meu ser, ele o meu corpo é a extensão do meu ser. A partir do momento que eu vou perdendo, né, substâncias do meu corpo, eu tenho a sensação de que as coisas estão transformando. Mas eu deixo de ser quem eu sou, né? Independentemente, embora isso envolva questões sociais, mas vamos pensar unicamente no caso isolado aqui de um exemplo. Se eu fosse mais alto, suponhamos que eu tivesse 2 metros de altura, ou se eu tivesse 70 centímetros, isso não engrandece o meu ser e nem diminui o meu ser, pois o meu ser, aquilo que eu sou, aquilo que diz respeito da minha identidade enquanto pessoa, não depende da minha altura, da minha estatura. Então nós temos a sensação de que as coisas estão passando. Então o ser é único, ele não consegue se movimentar. Que para Parmênides, para o ser se movimentar, ele precisaria de certo modo se dividir. Mas aqui pelo período de Parmênides não acredita que ele está falando de uma questão física, né? Ele está falando de uma questão metafísica, ou seja, para além da realidade. Agora, ele pensa o uno eterno imóvel, né? A razão. A razão, ela não é um movimento. A razão, ela não é transformada. O que nós transformamos é o nosso conhecimento, a nossa opinião, a nossa doxa acerca daquilo que nós temos da realidade. Então não é a razão que muda, são as ideias, né? Como eu disse. E a ideia em grego é forma. Então a forma que nós captamos as questões sensoriais é isso que muda. E conforme eu vou aprimorando a minha questão racional, eu vou, de certo modo, adestrando a minha sensação a detectar corretamente. Então não são as coisas que mudam, e sim a nossa forma de entender as coisas. Porque as coisas estão ali. Agora, o conhecimento, a razão humana acerca daquilo que vai tendo, sofrendo alteração. Então, aí já temos, né, essas ideias platônicas, né, de um ser, de uma ideia perfeita, né, a perfeição de uma ideia que não pode ser superada. Agora, já Heráclito, né, as coisas estão em contínua mudança, inclusive o próprio ser. Então, essa luta entre os contrários, de certo modo, aí Heráclito é considerado o pai da dialética. O que seria a dialética? A relação dos opostos, né, dos contrários. Eu só vou ter um entendimento melhor do que é a luz quando eu consigo conceber melhor o que é a escuridão e vice-versa. E a realidade, ela está sempre, né, impregnada aí de constantes opostos. Olha lá, o ser é e não é ao mesmo tempo. Você fala, pô, mas o que é isso? Né? O ser é e não é ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu sou o Renan. O ser é. Parabéns para mim. Agora, o fato de eu ser o Renan, ao mesmo tempo, eu não sou o Roberto, eu não sou o Jefferson, eu não sou a Luísa. Então, a todo momento, para me manter enquanto eu sou, eu preciso não ser outras coisas. Porque a partir do momento que eu começar a ser outras coisas, eu realmente realizar uma transformação total para uma outra coisa, eu deixo de ser quem eu sou. Agora, para ele, não tem como fazer essa transição completa. Existe ali, vai existir uma permanência daquilo de uma identidade. Mas nós estamos transformando o tempo todo. E por isso que ele diz, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Faz sentido. Né? A vida enquanto movimento, embora aí é o paradoxo da vida, embora para você permanecer vivo, é preciso estar em movimento. E realmente para permanecer muito vivo é mais movimento. Mas pelo certo sentido, até mesmo biológico, quanto mais movimento você se desprende, menos vida você vai tendo ao longo dos anos. E por isso nada dura para sempre. E aí tem uma frase famosa dele, né, um pensamento, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes.
Imagine você pular numa piscina, né? Antes de você pular, a piscina era de uma forma. Você pulou naquela piscina, ela vai estar de uma outra forma. Questão até de volume, né? Mas ele traz isso de maneira figurada da própria realidade. A partir do momento que nós entramos na realidade, não tem como você viver a mesma experiência outra vez. Você até pode tentar fazer da mesma forma, do mesmo formato, mas voltar naquele mesmo espaço de tempo para ter a mesma sensação naquele tempo, você não consegue. Você pode tentar reproduzir. E assim é a vida. Não tem como viver a vida novamente. E aí, quando ele disse que a essência de todas as coisas é o fogo, né, eles ainda carregam uma linguagem mítica na sua explicação, mas aqui podemos pegar fogo, né, com a questão de calor, onde há vida, há calor, né, o aquecimento. O ser humano sem o aquecimento, sem uma temperatura corporal, ele entra em colapso e até mesmo vem a morrer. Então, o fogo que pode ser também uma linguagem, né, dentro do universo dos gregos tem até mesmo a figura da fênix. Se ele está falando que tudo se transforma, a fênix, o que acontece? Ela se desenvolve em fogo, ela mesma se autoconsome, se destrói, mas depois ela renasce das próprias cinzas. E tem muito a ver com a questão dessa transformação do ser humano, né? A purificação. O fogo, nos povos, até hoje o fogo tem uma simbologia, mas nos povos antigos, principalmente ali, dentro da narrativa mítica, sempre traz essa dimensão da purificação, da elevação da alma do ser humano para uma outra realidade. Bom, então aqui foi a parte dos pré-socráticos, certo? Depois deixa um comentário aí no vídeo, caso tenha uma dúvida específica, eu respondo com um comentário aí. Então, assim, a Grécia Antiga, como que era estruturada? Né? Se nós formos parar para pensar, aqui entra numa dimensão da história. Né? Então, a Grécia, nós temos aí os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios, né? Faz parte ali do continente europeu, tem a Grécia continental, a Grécia peninsular e insular, fica muito próximo da Turquia, fica muito próximo ali dos Balcãs, né? Cercado do Mar Egeu, do Mar Jônico, do Mar de Creta, Mar Mediterrâneo. Né? Não é à toa que um dos fatores históricos que levaram os gregos a ter a transição do universo mitológico para o universo filosófico, exatamente essas constantes viagens. Nós podemos ver isso na grande Odisseia, né, com o herói Ulisses. Né? E quem já leu ou assistiu o filme vai perceber na própria postura de Ulisses, essa postura do ser humano, né, se libertando das amarras da superstição. Bom, a Grécia Antiga, né, nós temos agricultura, pecuária, comércio, artesanato, cerâmicas, né, era de certo modo, uma potência marítima. Né, a religião politeísta, né, é uma religião cívica. O que seria essa religião cívica? Necessariamente a religião não era, principalmente no Oriente, não necessitava de uma instituição para determinar para as pessoas um segmento religioso. O segmento religioso já estava instituído nas práticas diárias né, de todas as atividades. Mas aí a Grécia com os mitos, né, os deuses e os heróis, os deuses com sentimentos humanos, né, os semideuses, os templos, os santuários, os oráculos, festas religiosas, cultos, procissões e oferendas. Então, nós temos esse período. O período, né, que eu até coloquei aqui da Grande Odisseia, né, olha lá, o período homérico. E depois eles vão dizer ali que a filosofia, né, começa a surgir bem ali na transição do período arcaico para o período clássico, por assim dizer. É dito que a democracia surgiu na Grécia, o entendimento e a estrutura de democracia, sim,
né? Mas hoje já é uma divisão entre democracia antiga e a democracia moderna. Se nós falarmos hoje de democracia moderna, nós temos que olhar para o que foi feito na França, na Inglaterra, na Alemanha, até mesmo com as questões das revoluções, com os princípios, né, do positivismo, o justnaturalismo, né, o positivismo jurídico, enfim. Então, é só para, caso tenha alguma questão em relação à democracia, né, os elementos estruturais da democracia, né, do universo grego, até mesmo o universo romano, mas depois, né, temos que olhar para a filosofia moderna com um olhar voltado, né, para o que acontece na França, Inglaterra e a Alemanha, e depois vai sendo desenvolvido em outros lugares do mundo. Então, isso seria a Grécia antiga. E aí nós vamos para Platão. Já entramos na filosofia clássica, né? Quando fala da filosofia clássica, Platão, vamos colocar a ordem, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que no conteúdo não menciona necessariamente Sócrates. Então vamos lá para Platão. Platão, que temos que lembrar, teoria das ideias, que é o mundo inteligível, e o mundo sensível. O mundo das ideias, de onde vem toda a verdade, né, o intelecto, ali o ser humano consegue contemplar a verdade, e o mundo sensível, como o próprio mundo já diz, o nome já diz, é dos sentidos. Para exemplificar essa teoria das ideias, né, o mito da caverna é elaborado dentro do contexto, numa obra de Platão que nós vamos ver aí, a República, e quem está dentro da caverna, nas sombras, apenas vendo as sombras das coisas fora da caverna, eles estão escravizados pelos sentidos. E quem está fora da caverna, né, no mundo da luz, é o mundo inteligível das ideias. Ou seja, quem está dentro da caverna, ele só consegue enxergar a sombra do objeto. Ele não vê que o objeto em si, ele acha que muitas vezes aquela sombra é o objeto. Mas quando sai da caverna, ele descobre, né, o objeto. Ele, de fato, entende a ideia. Então, para ele, os sentidos são sombras e as ideias, né, do mundo inteligível são perfeitas e são luz. E quando ele menciona essa questão do mundo inteligível, ele vai dizer que o ser humano, conforme ele vai subindo degraus de sabedoria, ele vai saindo da doxa, ele vai elaborando a transformação daquilo que ele sabe, e ele vai lembrando os verdadeiros conceitos. Quanto mais contemplativo, mais ele pode estar próximo de lembrar dos conceitos. Seria a teoria platônica da reminiscência. Reminiscência, vamos colocar aqui a palavra memória, né? Buscar na memória. Ou seja, né, cada ser humano, né, dotado de uma alma, ele já tem a possibilidade de lembrar dos conceitos de verdade. Mas, por essa alma estar aprisionada em um corpo sensível que depende dos sentidos, muitas vezes esse sentido ele acaba não sendo conhecido por completo, ele acaba sendo deturpado. Na sequência, a República de Platão, que é uma obra política, mas ela pode ser analisada, né, sob várias perspectivas, né, econômica, política, até mesmo jurídica, é bem interessante. E o mito da caverna, né, a alegoria da caverna, como eu mencionei para vocês. Lembrando, mito da caverna, a teoria das ideias, quem está dentro da caverna, mundo das sombras, mundo sensível da ignorância, quem está fora da caverna se libertou da ignorância, buscou a luz. Né? Então, está dentro desse livro, dessa obra, e o que ele coloca? Né? A República. Essa República, o Calipólis, que seria a cidade bela. E para atingir uma cidade bela, é preciso galgar um caminho, subir, transformar a alma, adestrar, por assim dizer, os sentidos. O que é adestrar os sentidos? Purificar aquilo que você está sentindo.
aquilo que você está sentindo é realmente aquilo que você está pensando? Ou você está somente sentindo porque a sua sensação te leva assim, você não consegue se controlar? Então, a educação é uma forma de controle, e então a Calipólis é a cidade bela, essa é a visão. É a sofocracia, né? Sofos, dos sábios, seria uma sociedade guiada por sábios, né? Um filósofo rei, ele então conheceria melhor a realidade para estar guiando o seu povo. Alguns vão colocar como uma pirâmide, né? Mas essa pirâmide, se nós quisermos entender que uma pirâmide, essa forma aqui, quem está no topo é a alma de ouro, quem está no meio é a alma de prata, quem está na base é a alma de bronze. Se a gente só quiser colocar como uma pirâmide para entender, né, numa simbologia de hierarquia, mas Platão não pensava nessa hierarquia de poder, porque para ele a educação, ele tem a possibilidade de começar na primeira corte, que é a subsistência, né? Então existia essa possibilidade do ser humano ali pelo trabalho braçal, que é igual para todos, tem que sobreviver. Depois de algum tempo de sobrevivência, ele consegue ir lapidando o seu próprio corpo, né, e a sua mente, né, surge ali a alma de prata, 30 anos, aí já reduz um pouco mais aí o funil, então algumas pessoas são selecionadas para essa função, e depois a alma de ouro, né, que é o corpo supremo, que são os magistrados, é o governo da cidade, a ciência política. Que ele vai chamar de alma racional, alma irascível, que é dos guerreiros, e a alma concupiscível, né, da concupiscência, da carne. Né? Concupiscência da carne é a alma de bronze, irascível é a alma da força do corpo, mas é preciso ter domínio sobre o corpo, para ter domínio sobre a realidade. Depois a alma de ouro, que é a alma da razão, a elaboração dos pensamentos. E nessa questão da política, isso aqui é uma crítica bem séria, até pelo nosso sistema político, né, atual. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Né? Então, temos aí essa proposta. Então, tem que participar. Né? Necessariamente, você não vai estar lá no topo, sendo um governante, mas participar das decisões políticas. E é interessante isso aí, que a democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. É o que nós vemos, novamente, repito, no próprio sistema político. Hoje, muitas vezes, vários políticos que estão lá, eles têm uma boa oratória, eles conseguem fazer um bom show para as câmeras, nas redes sociais, fala, conhece isso, sabe citar um termo de lei ou outro, mas muitas vezes é um grande espetáculo, mas isso não demonstra necessariamente competência. Mas é o que acaba acontecendo muitas vezes. Isso significa o poder na mão de uma maioria incompetente. Por que incompetente? Porque ele não teve a alma de ouro, ele não passou por esse processo, né, de educação que de fato levaria ele a estar preparado. Bom, isso é política em Platão. Temos política em Aristóteles. A política em Aristóteles tem como uma lógica, né, da ética. Então, para Aristóteles, o ser humano é um animal político, né, o zoom politikon, envolvido na polis. Ele afirmava que o ser humano é, por natureza, um ser social. Nós nascemos em sociedade. E para manter, né, para ter uma manutenção dessa convivência, ele fala sobre a ética, que consiste no meio termo equilíbrio entre o excesso e a falta de atributo. Um exemplo, a ética ela vem por meio da virtude, né, que ele vai chamar da mediania. Né? Então, ele tem a escassez, né, o vício, e o excesso é vício. Tem que ter a mediania. O exemplo, você tem uma pessoa extremamente medrosa, ela tem o vício, né, a escassez da coragem. É uma pessoa excessivamente corajosa. O medo é a mediania, porque o que acontece com o medroso? Ele foi dominado pelo medo, enquanto o corajoso, ele continua tendo medo, mas ele adestra o seu medo, muitas vezes pela forma do treinamento, pela prática. E a ética sempre vai ter uma referência ao bem individual,
né, a política para o bem comum. Então, por isso que tem que ter essa relação. Se a ética é o bem individual e a política o bem comum, ou seja, da sociedade, o indivíduo que não está eticamente bem, a sua individualidade não está muito bem e, consequentemente, ele vai afetar o bem comum. E tudo isso ocorre dentro do espaço de organização social, né, adequada à natureza humana, que é a polis. Por quê? Uma organização social adequada à natureza humana. O ser humano se adequou a esse meio. Se ele voltar a viver como ele vivia, conforme seus ancestrais, em cavernas, ou até mesmo na selva, solto, sem uma casa, sem os muros, sem toda essa estrutura da civilização, ele já não estaria adequado ao ambiente ao qual ele criou. Bom, saindo da política de, de Aristóteles, vamos para a metafísica. É sempre interessante. Aristóteles, muitas vezes, o que vai ser estudado? Metafísica, política e ética. A ética já está meio que ligado à questão política. Então, o que é metafísica? Meta, não meta só, meta que está para além do físico. São fatores ou substâncias determinantes que impactam na própria realidade. A metafísica tem a ver com as questões da sensação, com as questões da matéria e forma. E aí, para Aristóteles, ele era altamente científico, né, empírico, né, empiria da experiência. A finalidade básica da ciência seria desvendar a constituição essencial dos seres, ó, constituição essencial dos seres. Tanto que Aristóteles tem até uma obra, né, sobre botânica, sobre biologia. Então, o teórico vai perceber a multiplicidade dos seres através dos sentidos como elementos constituição do mal. E aí temos aqui os princípios e teorias. Mas antes de falar de princípios e teorias, é interessante falar das causas. Né? Existe uma causa para tudo, né? As teorias das 4 causas. São essas 4 causas, elas trazem exatamente um princípio até mesmo de transformação. Né? Então, tudo que existe tem uma matéria, então a causa material. E tudo que existe, para estar existindo, passou por um princípio de transformação, que é a causa eficiente. E tudo que existe da forma que existe, existe em determinado, ocupa um espaço de uma forma, então é a causa formal. E tudo aquilo que existe corresponde a uma finalidade. Né? E aí que é interessante, a metafísica aristotélica ela é teleológica, ou seja, ela tende a analisar que as coisas elas tendem a um fim. Elas se transformam para atingir algo. E a atingir esse algo entra na dimensão dos princípios das teorias. É a questão do movimento, dessa permanência e mudança. Então, nós temos, vamos pegar um exemplo, uma semente, que é o ato, manifestação atual do ser. Eu vou plantar essa semente, cuido dela. Então, a partir do momento que eu vou cuidando dessa semente, eu estou potencializando, ou seja, eu estou dando as possibilidades da semente se transformar em um outro ser. Então, estou dando a possibilidade dela, né, se transformar em uma árvore, né, em uma planta. E essa potencialidade, né, essa possibilidade de transformação, ela vai, para ela, a semente se transformar em uma outra coisa, é preciso um acidente. Acidente seria um evento circunstancial, né, uma essência. Então, existe a essência da semente, né, a essência biológica, tudo aquilo vai sofrendo um acidente, uma transformação, e aí ele vai se potencializando em uma outra coisa. Lembrando que essa outra coisa, ela vai ser algo diferente daquela semente original, mas ela não deixou de perder as essências. Então, na árvore, você, se puder puxar entre aspas aqui, viu, puxar um DNA da árvore, você consegue ver a essência da árvore, e essa essência, até mesmo, ela já estava presente no momento da semente. E Aristóteles vê que tudo tem matéria e forma, né? A matéria ilê, que é o princípio indeterminado do ser, né? E a forma morfê, princípio determinado do ser. Então, a matéria é um princípio indeterminado. É de onde vem essa substância?
Tem como eu determinar a substância? Eu consigo estudar ela. Mas a forma, é forma de célula, mas o que de fato compõe as células? Como as células foram compostas, os átomos, o que existe antes dos átomos, né? Dos elétrons, dos prótons. Então temos a forma, mas aí, e a forma já é uma manifestação visível, enquanto a matéria, por mais que ela até possa ser visível, nós não conseguimos enxergar as suas estruturas. Bom, aqui nós terminamos a filosofia clássica, né, com Aristóteles, e aí vamos para a parte da filosofia helênica. Né? A filosofia helênica, ela traz exatamente um período aí de transição, né, esse período de transição, né, do que vimos ali da saída da mitologia para a filosofia, nós vimos Platão, Aristóteles, e agora com o helenismo, é a expansão da cultura grega para outras áreas, né, regiões do mundo, e aí temos 4 principais escolas helênicas. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Eles influenciavam uns aos outros. Né? Então, uma escola, às vezes, entrava em um atrito intelectual com outra escola e abria, fundava uma outra academia. Né? Mas o que é interessante? Né? O estoicismo, ceticismo, cinismo e epicurismo. Cada um traz uma. Aqui já um pouco mais diferente, por até fazer está mais próximo ali do período antropológico. Aqui a preocupação não é com a physis, não é necessariamente com a arquê, mas sim com o logos, com a razão, né, com o antropos, com o homem, né, com o ser humano, né, de modo geral. Então, nesse sentido, né, o que essas escolas trazem? Vamos ali inicialmente com o estoicismo. O estoicismo estuda, né, sobre o interior do ser humano, nós podemos ver aqui. É uma escola que visa, né, alcançar a felicidade. O que é virtude? A virtude em grego quer dizer arete. Arete é a capacidade de superação das suas limitações. Então, isso seria o estoicismo. Certo? Simplificando bem. Então, nós temos, pensou em estoicismo, pensa em disciplina, em pessoas altamente disciplinadas. Depois temos o epicurismo, átomos, hedonismo, busca interior. Né? Que seria o hedonismo? A questão do prazer. O prazer gera felicidade, mas é preciso saber equilibrar o prazer. Porque o prazer em excesso pode trazer prejuízo. Essa busca incessante de querer prazeres o tempo todo pode gerar um estado de insatisfação. Depois o cinismo, né, a liberdade de fazer o que quiser. E aí temos, né, tem até o barril, que Diógenes vivia dentro desse barril. Então, de certo modo, né, um descumprimento das regras sociais. E dentro dessas regras sociais, muitas vezes as regras sociais, ao invés de libertar o ser humano, escravizava mais o ser humano, ele perdia a sua essência. Então, temos essa crítica. E dentro disso, o cinismo ele influencia, porque cinismo é ser cínico no sentido de ficar dando resposta provocativa para as pessoas, não. O cinismo aqui porque é viver simples, né? Canis vem de cinis vem de canis do grego, que é viver nessa simplicidade igual os cães. Aí depois o ceticismo, né, questionamento, ser cético não é deixar de acreditar nas coisas, mas ter uma crença, né, um questionamento mais profundo sobre as coisas, né, que a verdade ela pode ser inteligível, mas é difícil de alcançar essa verdade, então eles colocam a distância. Né? Então existe só a aparência, a gente não consegue conhecer as coisas a fundo, de acordo com os céticos, e já que não conseguimos, né, conhecer as coisas a fundo, somente a aparência. Ou conhecemos somente até a aparência, o que passa disso já é mais complicado. E depois aí surgem
A gente falou das 4 principais, temos outras que aí vem até mesmo no universo romano, que aí surge, né, o neoplatonismo, na questão do uno e o divino, o reino das sombras, né, esse dualismo, o mundo é dividido em 2 realidades, o neoestoicismo, que aí vai surgir bem dentro ali do universo, principalmente do universo romano, né, com o declínio do helenismo, né, o domínio, a dominação romana, temos aí a cultura greco-romana e depois temos um declínio da própria as academias romanas e aí surge a filosofia cristã, né, mas aí temos essas 4 principais academias do helenismo. Agora, de tudo isso aí, seguindo um pouco de história, né, a antiguidade tardia, saindo um pouco das questões da um pouco das questões ali dos pensadores. Então, o que é essa antiguidade tardia? Né? Os eventos históricos, declínio do Império Romano, ascensão do cristianismo, movimento migratórios germânicos, né? Sucessivas movimentações dos povos germânicos levou ao colapso, né, das fronteiras romanas, cultura e sociedade, né, o sincretismo cultural entre tradições romanas e cristãs. Então surge esse sincretismo que unificou boa parte do Império, e até mesmo ajudou a permanência das estruturas do Império Romano. A descentralização do poder político, se nós pensarmos no perfil do poder político em Roma, totalmente voltado para o imperador. Né? A queda do sistema escravocrata, então surge uma outra realidade, né, de sistema de mão de obra. Aí nós vamos para a Idade Média, né? Quais são os eventos históricos aí a serem que merecem destaque? Né? Estabelecimento do feudalismo, né? Uma nova estrutura centralizadora que tem como um protótipo, né, do absolutismo, né, europeu. Dentro desse universo do feudalismo, né, as cruzadas e a expansão do cristianismo, né, o renascimento carolíngio, que serve até mesmo para unificação do território, porque a Europa estava fragmentada, né, desde a queda do Império Romano, depois começa a unificar novamente, né, o renascimento carolíngio, e com isso temos novamente uma unificação do padrão de cultura, ou até mesmo que se pode se chamar, né, de Europa, né, porque nem mesmo os que moravam nesse território chamado Europa se consideravam europeus, mas a partir do surgimento dessa identidade é possível. E aí temos elementos de cultura e sociedade, né? Forte influência da Igreja Católica, né? Economia baseada na agricultura e no feudalismo, ainda, a Idade Média, surgimento das universidades e centros de aprendizagem. Aqui, recentemente surge uma crítica, né, que a Igreja, ou que a Idade Média seria um período de trevas, mas não é, ou que a Igreja Católica fosse a vilã de todas as coisas, também não é, mas é assunto para outro vídeo. E aí, depois da Idade Média, temos o renascimento da Idade Moderna, né? Quais são os eventos históricos? Renascimento cultural e científico, reforma protestante, descobrimento de novos territórios. Vocês param para pensar que tem semelhanças com o surgimento da filosofia lá atrás, né? De modo, tudo aquilo que ocorre para o surgimento da filosofia é um tipo de renascimento grego, até mesmo chamado de milagre grego, né? Bom, aí dentro da dimensão, né, desses eventos históricos, desenvolvimento da ciência e tecnologia, né, a explicação religiosa começa a não ter mais a efetividade que tinha, né, o surgimento das monarquias nacionais e estados modernos, né, a monarquia já não é mais aquele absolutismo, começam a surgir o parlamentarismo, né, a divisão do monarca como uma classe nobre, era dividido em classes, mas existe esse modelo de poder. E aí vai evoluindo da estrutura política e social, né, transformação das crenças e valores, mudanças nos sistemas econômicos de produção. Então, a partir se nós pegarmos o período do Renascimento
e quando surge, né, o processo do mercantilismo é muito próximo em termos de história. Então há uma mudança no sistema econômico, deixa de ser aquela, claro que não é de uma hora para outra, mas deixa de ser aquela cultura, aquela sociedade totalmente agrícola, passa a ser agora mercantilista, o próprio sistema de produção. E com isso surgem avanços não só tecnológicos, não só econômicos, mas avanços culturais. Há impactos das descobertas e inovações, expansão do conhecimento das artes. Então, o ser humano ele vai se libertando. Ele não corresponde apenas a uma autoridade, ele tem essa liberdade para criar. E um espaço mais próximo ao nosso, que é o legado e continuidades, né? Uma herança cultural e intelectual e períodos subsequentes, influenciados por essas mudanças. Nós temos aqui alguns pensadores, né, até mesmo dentro da universo da sociologia, que depois nós vamos ver no vídeo de sociologia. Nós temos o George Simmel, que focou em questões sociológicas, como a interação social, a vida urbana e a sociabilidade. Então, ele vai analisar a estrutura da sociedade e os padrões de comportamento social. O Webb Du Bois, que é um importante sociólogo africano que estudou questões raciais e racismo nos Estados Unidos, contribuiu para o entendimento das desigualdades raciais e sociais. Muito que fala sobre racismo estrutural vem até mesmo dessas análises aqui, né, para entender melhor o que seria esse racismo estrutural, achando que racismo estrutural é qualquer coisa, que senão banaliza também o conceito e até mesmo o foco do estudo. E aí, terminou essa parte de histórica, conforme o conteúdo, nós vamos aí para a questão da virtude, as teorias das virtudes no período medieval. Então, assim, analisando rapidamente, a virtude é uma disposição de caráter, essa disposição nem sempre ela vem naturalmente, é preciso criar essa disposição, né? Por isso que vem a arete, a capacidade de superação de si mesmo, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria e prática. Então, qual que é a finalidade do ser humano? Alcançar o bem. Para alcançar o bem, nós precisamos de virtude. E aí nós vamos pegar vários pensadores ao longo, né, desde a antiguidade. Santo Agostinho é colocado no período patrístico, mas vamos aqui, né, ver Santo Agostinho dentro de um período medieval, né, o início ali, embora o período medieval vai começar no século VIII, mas vamos só incluir ele porque ele tem grande influência, né, do seu pensamento no desenvolvimento do pensamento medieval. Então, o que Santo Agostinho ele vai colocar, né, olha lá, embora ele não tenha concentrado, né, de forma específica essa questão das virtudes, o que ele vai falar? Ele vai falar que a ética cristã, que é o que desenvolve, tem sua ênfase na vontade divina como fonte de virtude e na ideia de que a graça divina permite a aquisição das virtudes. Então, é por Deus, a iluminação divina que influencia, né, o ser humano. Isso influenciou o fundamento do pensamento medieval. Então, pensou em Santo Agostinho em virtude, a virtude ela é adquirida, né, o ser humano tem uma aquisição das virtudes por meio de Deus. Tanto que ele fala, não é uma vida simulada, é uma impiedade duplicada. A malícia une-se à falsidade. Então não adianta você simular que você é bom. Não adianta você fingir. Porque é dupla, desculpem o termo, é dupla sacanagem. Você está se enganando e enganando os outros. Depois, aqui já de fato no período medieval, São Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, e vai falar ainda dentro da lógica cristã, né? Se Aristóteles fala da teleologia, qual que é a finalidade das coisas, Tomás de Aquino vai falar da soteriologia, a salvação do ser humano. Então, tudo aquilo que o ser humano tem como virtude, ou que ele busca ser virtuoso, deve levar à salvação. Então, ele desenvolveu ideias que as virtudes são hábitos bons e estáveis da vontade, que permitem agir de acordo com a razão.
Então, ele identificou as virtudes cardinais, né, que é a prudência, justiça, fortaleza e temperança, como fundamentais para a moralidade. Então, o que é a moralidade? Moralidade é o desenvolvimento da moral. Olha que interessante isso aqui, ó. As virtudes são hábitos bons e estáveis da vontade. Então, a virtude depende da vontade. E necessariamente ela não está no ser humano. Eu tenho que ter vontade e querer vencer a mim mesmo para alcançar o bem. Então, na sequência, nós vamos para Boécio, conhecida aí por sua obra A Consolação da Filosofia, que também influencia na Idade Média, e ele discutiu a relação entre a virtude e a felicidade, enfatizando que a verdadeira felicidade está na busca da virtude. Então, a partir do momento que você busca ser virtuoso, você já está alcançando a felicidade e não depende dos bens materiais ou externos, e simplesmente é uma busca interna. Duns Scotus, novamente, ele vai, dentro de uma lógica cristã, o argumento que as virtudes são intrínsecas à natureza humana e que a vontade desempenha um papel crucial na aquisição e expressão dessas virtudes, aqui ele aponta como uma virtude como intrínseca ao ser humano, né? Um pouco diferente ali de Tomás de Aquino, mas o que ele tem semelhante com Tomás de Aquino é de que está na vontade, entendeu? Eu tenho que querer ser virtuoso. E a partir do momento que eu queira ser virtuoso, eu executo a virtude e me torno feliz. Princípio da virtude, certo? Agora nós vamos entrar na questão do tempo, né? Tempo e transcendência. Assim, estou só pincelando, como falei, conceitos chaves. Porque cada um desses aqui dá um vídeo longo, né? Falar de tempo e transcendência. Então, novamente, conceitos chaves. Nós falamos, né, do conceito de tempo e transcendência explorado por diversos filósofos ao longo da história, muitas vezes relacionado à natureza, da realidade, né, da existência humana e até mesmo à ideia de divindade. Então, nós vamos falar de tempo. Né? Platão vai falar do mundo sensível, né, e o mundo das ideias, né, que um era transitório e imperfeito, enquanto o mundo das ideias era eterno e transcendente. Então, ele via uma existência humana como um processo de busca pela verdade e pela realidade transcendental. E essa relação que se dava o desenvolvimento do tempo. Agostinho, novamente, fala que o tempo está em Deus. Ele vê o conceito de tempo em relação à eternidade divina. Então, ele argumenta que o tempo é uma construção humana, enquanto a perspectiva de Deus é atemporal e eterna, ultrapassando as limitações temporais humanas. Tem até no livro dele As Confissões, né, que fala assim, se você me perguntar quantas horas, eu sei lhe responder, mas se você me perguntar o tempo, eu já não sei o que é. Claro que nas matérias de física, né, as questões exatas, você consegue calcular um deslocamento, falando de deslocamento, né? Quanto tempo para aquele deslocamento? Mas aí aqui a preocupação é mais, vamos dizer, o buraco é mais embaixo, né? A preocupação é mais realmente o que é o tempo. Por que que ele se movimenta assim? Qual que é a natureza do tempo? Depois, um outro pensador, o Spinoza, na imanência e transcendência em Spinoza, que discute essa relação que estar presente dentro do mundo é imanência. E transcender e além do mundo é transcendência. E ele via Deus como imanente em todas as coisas e, ao mesmo tempo, transcendente em relação à natureza finita do universo. Tanto que ele é meio considerado panteísta, né? Deus está presente em todas as coisas. Mas qual a razão que ele diz? Tem a dimensão da res extensa, uma dimensão de que a participação de Deus em todas as coisas faz que as coisas existam. Mas, ao mesmo tempo, Deus é transcendente porque ele não está em todas as coisas, porque ele não cabe em todas as coisas. Mas as coisas, para existirem, precisa ter, de certo modo, carregar parte de Deus. Isso é um desenvolvimento do tempo. Pois o Kant, a natureza da experiência temporal, e ele aborda que o tempo é uma forma a priori da sensibilidade. O que é a priori? Antes de percebermos as coisas.
e uma condição pela qual percebemos e organizamos o mundo. Então, antes de eu perceber tal coisa, eu já tenho um certo controle, mas isso não reflete uma realidade absoluta, porque o tempo não é uma questão só sensorial. E aí, por último, nós temos o Heidegger, né, a questão do ser no tempo. Ele traz uma reflexão, né, mais profunda entre a natureza do ser e sua relação com o tempo. E ele viu o tempo não como uma sucessão linear, que nós estamos acostumados a ver, mas como um horizonte no qual a existência humana se desdobra, conectando-se à questão da transcendência e a busca pelo sentido do ser. Ele vai falar muito sobre algo chamado Dasein, o ser que está aí no mundo. E esse ser que está aí no mundo, ele vai se desdobrando. Então não é uma função linear. As coisas vão seguindo um destino certinho. As coisas vão se desenvolvendo, né, de acordo com a nossa relação com a própria realidade. Aí, saindo dessas questões do tempo e transcendência, temos a dimensão de fé e razão, que aí volta na questão de Agostinho e Tomás de Aquino. Fé, razão e revelação são os pontos fundamentais de suas teorias. Então, Santo Agostinho demonstra claramente sua vocação filosófica, dizendo que ardentemente penetrar, compreender com a razão o conteúdo da mesma. O que São Tomás vai falar? Que ele estabelece o perfeito equilíbrio nas relações entre fé e razão. Olha lá, a teologia e a filosofia distinguiu-as, mas não separando-as necessariamente. Ambas, com efeito, podem tratar do mesmo objeto, Deus, por exemplo. Contudo, a filosofia utiliza as luzes da razão natural, ao passo que a teologia se vale das luzes da razão divina manifestada na revelação. Com a filosofia, se pode entender as coisas, mas com a fé você vai mais longe. Aí vem a pergunta: a fé é algo racional? Sim. A fé é algo racional. Ela é desenvolvida dentro da racionalidade humana, mas ela se expressa de uma forma diferente da razão. E dentro dessa questão de fé e razão, temos aí uma preocupação de Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus. Temos aí três, né, argumentos: o argumento ontológico, que é baseado na ideia de que a existência de Deus segue da sua definição, algo maior do que o qual nada se pode pensar. O argumento de desígnio, baseado na ideia de que o ordem do universo e os sinais de desígnio implicam a existência de um autor divino. E o argumento cosmológico, baseado na ideia de que tem de haver uma causa primeira de toda causa. É o que nós vamos ver agora. A causa primeira que não é causada por nada, que leva à questão das 5 provas da existência de Deus. O primeiro motor, que é o motor o motor imóvel, a causa primeira de todas as coisas, que movimenta tudo, mas não é movimentado por coisa alguma. Depois é um ser necessário, ou seja, Deus seria esse ser necessário, nós somos seres contingentes, nós participamos dessa realidade. Somos incompletos enquanto a existência. E desse ser necessário existe uma causa e efeito. A partir do momento que somos necessários, nós participamos. Essa causa e efeito existimos. Qual que é o efeito de existir? Estamos vivendo. Mas para tudo isso existe uma finalidade, né, uma ordem perfeita e um ser perfeito. Né? Quem conduz essa ordem perfeita? Um ser perfeito. Então são essas 5 causas. Né? Primeiro, motor imóvel, ser necessário, causa e efeito, inteligência ordenadora e ser perfeito. E saindo de Tomás de Aquino, nós vamos para o humanismo renascentista, que aí temos 4 fatores históricos principais que podem ser atribuídos à origem da filosofia moderna, bem como a influência do seu surgimento e desenvolvimento. Então, temos aí o humanismo renascentista do século XVI, a descoberta do Novo Mundo, a reforma protestante do século XVI e a revolução científica do século XVII. Então, são fatores históricos que contribuem para o surgimento da filosofia moderna. E o Renascimento?
né? O que ele traz? Né? O naturalismo, a natureza é vista sob o ponto de observação e da experiência, né? Primeiros passos da ciência, é visto como obra de Deus, sim, mas dá para explorar mais essa natureza. E aí temos uma mudança do foco, por assim dizer, ideológico, né, o antropocentrismo. Se a filosofia medieval, nas preocupações com as questões de Deus, é altamente teocêntrico, né, teos, Deus como cêntrico, e agora é antropocêntrico, né, teoria segundo a qual se coloca o homem racional, curioso, crítico, no centro do universo. E a partir disso, vai surgindo uma corrente do humanismo, que é a valorização do homem de suas capacidades, já que ele é o centro de todas as coisas. Tem um poeta grego, né, o Protágoras, vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Ou seja, o ser humano é capaz de colocar a ordem no mundo e entender o que está acontecendo no mundo. E o classicismo. Né? O classicismo é uma orientação estética que se baseia nos modelos de arte greco-romanos, com o intuito de os superar. Esses quatro, nós tivemos ali os fatores históricos, e nós temos aqui, né, quatro fatores filosóficos, ideológicos, por assim dizer, que contribuem aí para o surgimento do renascimento, do pensamento do renascimento, né, o humanismo renascentista. Seria isso, eu procurei condensar bem ali com aspectos chaves. Novamente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, discordância, coloque no comentário, que aí também nos comentários é possível elaborar mais conhecimento. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, e também estarei colocando o vídeo de sociologia, e dentro, se der tempo, vou colocar também um vídeo comentando as questões, né, da prova anterior, só para vocês terem noção de como recorrer à questão, olhando para o próprio texto, né, às vezes o texto já fornece elementos para respostas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.